Olá, ouvintes do livro LTDA. Hoje eu estava pensando aqui alguns hábitos de leitura, né, que algumas pessoas têm. E esses hábitos eles variam muito, logicamente, de uma pessoa para outra. E são hábitos que são, na maioria das vezes, totalmente orgânicos. Ninguém ensinou esses hábitos, a maioria das pessoas, né? Elas adquiriram por si mesmas. Por si próprias, elas foram verificando o que funcionava e o que não funcionava, e assim foram adquirindo hábitos bons ou ruins. Estava pensando mais especificamente no meu hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Acho que é até uma característica dos leitores atuais, que são mais ansiosos, de não conseguir esperar 2, 3 dias, 4, às vezes até 2 semanas para acabar uma história. Logicamente, acho que aqui ninguém tem o total do dia livre para se dedicar só à leitura. Acho que a maior parte das pessoas, pelo menos, elas têm afazeres no dia a dia, trabalho, estudo, etc. E tem um tempo limitado para a leitura. Para essas pessoas, esse tempo limitado faz com que uma leitura de um livro não dure apenas 1 ou 2 dias, né? Como para pessoas que se dedicam apenas a isso. A leitura de um livro comum, né, de cerca de 300 até 600 páginas por livro, acontece varia um pouco entre 2 semanas até 1 mês, né, para aqueles livros mais densos. A velocidade de leitura não é muito importante. O que importa mais é o que se absorve do livro, porque não adianta nada você ler 50 livros durante o ano ou até mais, e se você não absorveu nada ou se absorveu muito pouco daqueles livros, é só ter o que contar, contar que lê os livros, né? Mas a história do livro em si você não tem como contar, que você não absorveu. E isso acaba sendo mais fácil para quem lê livros de ficção, né? Alguns romances, etc. Acaba tendo a leitura um pouco mais rápida. Mas livros mais densos, como livros técnicos ou até livros de filosofia, onde você tem que estudar o assunto, se debruçar, entender o que ele está querendo dizer, pesquisar o que você não entendeu. Então, isso leva um tempo. Então, isso acaba tomando tempo maior. Por isso, eu, como a maioria das pessoas, eu acho, pelo menos da atualidade, costumo dividir a minha leitura, né? Eu acabo lendo no mínimo 2 livros, até 5 às vezes, que tratam de assuntos distintos. E tem os prós e os contras disso, logicamente. Mas por que eu faço isso? Porque eu me interesso muito por livros mais densos, mas o fato de eu passar 1 ou 2 meses lendo o mesmo livro com a mesma história faz com que eu perca um pouco o interesse. Então, para não ser uma leitura forçada, obrigatória, porque ninguém é obrigado a ler nada, a não ser que por uma obrigação de estudo, etc. Mas ninguém é obrigado a ler nada na vida, né? Essa questão de tem que ler, isso é mito. Então, a gente lê porque a gente gosta. Então, se a gente não está lendo porque a gente gosta, algo de errado tem aí. Então, acabei criando esse hábito, que eu considero até um mau hábito, de ler mais de um livro ao mesmo tempo, né? Porque eu consigo colocar ali um livro de filosofia, um outro de teologia, 2 ou 3 de romances ou de não ficção, e eu consigo ir alternando entre eles. Logicamente, você acaba dando uma preferência a um livro, né? Você tem mais aptidão de uma história ou de outra. Mas eu acabo fazendo isso. Lógico que 5 livros já são períodos já de exagero, né? Mas no mínimo 2 ou 3 livros. Isso acaba me ajudando a prosseguir na leitura. Eu acabo, lógico, demorando mais para terminar os 3 livros, mas os livros que eu estou lendo, mas isso também faz com que eu teste muito a minha capacidade de recuperação de histórias, né? Então isso ajuda um pouco na memória.
Mas eu estava pensando aqui sobre isso e eu sinceramente não sei. Eu acho que isso é um mau hábito, né? Mas eu acho também que tem coisas boas extraídas aí, né? A memória é um exemplo. Assim, melhora muito a sua memória, né? Principalmente a de curto prazo. Um ponto contra que eu acho é que, dependendo do grau que você está, você acaba confundindo as histórias, dependendo também do grau de semelhança das histórias. Então você acaba confundindo. Então não indico você pegar histórias do mesmo gênero, ou livros do mesmo gênero, do mesmo autor, e ler simultaneamente. Isso eu já não indico. Eu estava pensando aqui, pesando o que seria melhor, né? Seria ler um livro por vez, terminar ele, ou se ler vários. Eu realmente queria saber a tua opinião. Eu acho que, a minha opinião é que um livro por vez, para pessoas que conseguem fazer isso, ou para pessoas que estão se treinando a fazer isso, é o ideal, porque você consegue absorver mais, adentrar mais na história, e perde muito menos tempo com o contexto. Em compensação, ler mais de um, você acaba ganhando aí indiretamente um pouco de memória, né? Porque você acaba que força a sua memória a relembrar, ter o contexto. Você perde um tempo aí, mas você acaba fazendo esse treino. Eu acho que a melhor opção, pelo menos para mim, que tenho esse hábito, estou tentando ler um livro só, é alternar, né? Eu alterno períodos que eu leio 3 livros ou 4 livros de uma vez, e depois eu alterno com períodos que eu leio 2 livros, um de cada vez, ou 3, um de cada vez, tá? Principalmente quando os livros são densos, né? São livros que requerem uma atenção maior, tá bom? Eu queria saber como é a leitura de vocês, quais são os hábitos que vocês têm. Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um outro podcast falando só sobre isso, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Tchau, tchau, até a próxima.